Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje um review, uma análise de Streets of Rage 4 rodando nativamente no PC Linux. Ah, nostalgia. O mundo todo fica diferente com os óculos da nostalgia. E vamos nos intoxicar com nostalgia agora. Senhoras e senhores, finalmente Streets of Rage 4. Review e análise da versão vendida na GOG rodando nativamente no PC Linux OS. Streets of Rage 4 foi um jogo que demorou demais a sair. 25 anos. Esse foi o tempo que se passou desde que Streets of Rage 3, Bare Knuckle 3 no Japão, foi lançado para o Mega Drive. A saga desenvolveu-se seus 3 primeiros capítulos em um período de tempo muito curto, de 1991 a 1994. A partir daí, nada, exceto pelas conversões que foram feitas para outros sistemas. Os fãs da franquia receberam uma agradável surpresa em agosto de 2018, quando o estúdio Dotemu, especializado em títulos retro, anunciou oficialmente que estava trabalhando em um novo capítulo, Streets of Rage 4. A longa estrada para Streets of Rage 4. Os rumores de uma quarta entrada na série vinham circulando desde meados dos anos 90. Após o sucesso de Wonder Boy: The Dragon's Trap, um remake de 2017 do Wonder Boy 3 de 1989 que tinha sido lançado para o Mega Drive, o estúdio Dotemu e o desenvolvedor Lizard Coop se aproximaram da SEGA para criar uma sequência na série Streets of Rage. A SEGA concordou e a produção do jogo começou no início de 2018, com o jogo anunciado publicamente em 27 de agosto de 2018. A trilha sonora foi composta principalmente por Olivier de Rivière, com participação dos compositores originais da série, Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima, em parceria com Yoko Shimomura, Harumi Fujita, Keiji Yamagishi, Scuttle, Das Mortal, XL Middleton e Groundslave. Koshiro não fazia parte do projeto inicialmente, mas se juntou depois de jogar um demo do jogo na Beat Summit, uma mostra de jogos indie em Kyoto, em junho de 2019. Ele citou os pedidos dos fãs e como o jogo estava surgindo como razões para adesão. Inicialmente, um outro compositor, Hideki Nagaguma, deveria tomar o lugar de Fujita, mas em março de 2020 a Dotemu anunciou que ele não estaria mais compondo para o jogo, devido a complicações na sua agenda. De acordo com Jordi Asensio, um designer da Guard Crush Games, o Joey Musashi, da série Shinobi, foi proposto como um personagem secreto, junto a outros personagens da própria SEGA, fora da franquia Streets of Rage, mas a ideia foi recusada pela SEGA do Japão. As empresas envolvidas. Streets of Rage 4 é uma ideia da Dotemu, em colaboração com a SEGA. A equipe trabalhou junto com a Lizard Coop, que criou o remake de Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, e a Guard Crush Games. Essa empresa, uma empresa francesa, criou o jogo Streets of Fury. E para criar o Streets of Rage 4 foi usado o motor dessa empresa, Guard Crush Games, o Streets of Fury. O estúdio original que criou Streets of Rage, o AM7, não teve nenhum envolvimento com essa produção.
o desenvolvimento de Streets of Rage 4. Depois de ter sucesso com o remake de Wonder Boy: The Dragon's Trap, a editora Dotemu e o estúdio Lizard Cube abordaram a SEGA sobre a criação de uma sequência para Streets of Rage. A SEGA concordou, licenciou a franquia a Dotemu e a produção do jogo começou em 2018, tendo o jogo sido anunciado publicamente em agosto. O jogo foi co-desenvolvido pela Gold Crush Games, utilizando um motor modificado do seu jogo Streets of Fury. E isso fica bem evidente, porque as mecânicas de Streets of Rage 4 são muito diferentes das mecânicas dos jogos antigos. E essas mecânicas foram recriadas de forma melhor nos remakes que houve, como Streets of Rage Remake, e também com o motor de jogos de luta Open Bore. O jogo foi lançado para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One em abril de 2020. Cada personagem jogável de Streets of Rage 4 tem aproximadamente 1000 frames de animação, com inimigos com entre 300 e 400 frames cada. A Seven Studio portou o jogo para PlayStation 4 e Nintendo Switch, enquanto a Bleachworks portou para Xbox One e Windows 10. A versão Linux. Em 12 de novembro de 2020, a Lizard Cube e a Dotemu anunciaram que Streets of Rage 4 foi oficialmente suportado no Linux e no macOS com um port feito por Ethan Lee, o criador da FNA, ou FNA. Não é somente oficialmente suportado, mas também é o 50º port feito por Ethan Lee usando a FNA e traz consigo também suporte para OpenGL e para Vulkan na versão Linux. Alguns recursos da versão Linux: o retorno da lendária série Streets of Rage, belos gráficos totalmente desenhados à mão e animados pelo estúdio por detrás de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Limpe a cidade de Woodwalk sozinho ou com um amigo online. Pela primeira vez, jogue em até 4 pessoas offline para reconquistar a cidade. Jogabilidade clássica melhorada com uma mecânica novinha em folha. Trilha sonora composta por vários músicos renomados mundialmente. Frangos assados em todos os lugares. Uma dúzia de antigos personagens de Streets of Rage desbloqueáveis e jogáveis em suas versões originais em pixel. Músicas originais dos jogos anteriores também desbloqueáveis. 12 fases únicas. Lute contra seus amigos no Battle Mode ou forme uma equipe para derrotar o Boss Rush Mode. Agora vou fazer o review do jogo, o meu review. E vamos nessa. Bora lá. Depois de esperar por 25 anos, os fãs da série já tinham se desesperado e criado suas próprias sequências. Sim, a criação do motor Open Bore de Streets of Rage Remake foi um sinal desse desespero. Mas a culpa foi da SEGA mesmo, que nesses anos todos negligenciou uma propriedade intelectual fantástica e com muito apelo com os fãs. Bom, vamos agora à análise do jogo. História. A história é horrível. Os filhos de Mr. X, os gêmeos Y, estão tentando continuar o trabalho iniciado por seu pai. E eles planejam fazer isso, controlar políticos, policiais e gangues de criminosos, usando uma música hipnótica. Nessa confusão de acontecimentos, a Blaze Fielding, então, cobra favores de seus velhos amigos para derrubar os gêmeos. Juntando-se a Blaze
estão seus velhos amigos Axel Stone, Adam Hunter, a filha de Adam Hunter, a Cherry Hunter, e Floyd Iriah, um novo personagem, que seria aprendiz do Dr. Zan, do terceiro jogo. Inicialmente, apenas esses 4 personagens estão liberados. Depois, você libera o Adam Hunter e depois vai liberando os outros personagens. Com um enredo profundo como uma folha de papel, a história é apenas um pretexto para a pancadaria que se segue no jogo. A jogabilidade. Aqui vai uma crítica, e uma crítica bem contundente. Parece que os desenvolvedores desaprenderam tudo que veio até Streets of Rage 3. Os personagens perderam movimentos como o dash, a corridinha, que traz uma dinâmica muito mais rápida ao jogo. E o pior, está difícil demais. O jogo é muito trapaceiro, a inteligência artificial dele é terrivelmente trapaceira. Graças à perda do movimento de dash, a corridinha, está muito mais difícil de escapar de ataques em grupo, o que era relativamente fácil até o terceiro jogo da franquia. Apenas a personagem Cherry Hunter possui o dash, a corridinha, o que a torna a melhor personagem do jogo logo na saída. Ao desbloquear as versões anteriores dos personagens, a coisa melhora, pois alguns deles têm o movimento de dash e o jogo fica mais fácil. Porém, até chegar lá, você terá que terminar o jogo algumas vezes para liberar essas versões. E muita gente talvez não tenha paciência. Os personagens desbloqueados são o Axel de Streets of Rage 1, 2 e 3, a Blaze de Streets of Rage 1, 2 e 3, o Adam de Streets of Rage 1, o Skate, o irmão mais novo do Adam, de Streets of Rage 2 e Streets of Rage 3, Max, de Streets of Rage 2, Zan, de Streets of Rage 3 e o Shiva, de Streets of Rage 3. Os gráficos. Bom, aqui o jogo brilha com uma intensidade nunca antes vista. Os gráficos todos foram desenhados à mão e estão todos em alta resolução. O estilo segue os animes e são uma visão para se admirar. Seus visuais são positivamente deslumbrantes, ostentando um estilo de arte deliciosamente desenhado à mão que ecoa perfeitamente os clássicos dos arcades, porém atualizados para a modernidade. A cidade de Woodwalk, ela aparece com os seus neons, mas suja, atirada, bem numa bagunça. A música. Aqui a coisa fica um pouco complicada. Apesar da participação do Yuzo Koshiro e do Motohiro Kawashima, as músicas não têm o brilho das versões de 16 bits. E realmente, no início, parecem músicas de elevador. São muito sem graça e não dão um pique para um jogo de luta. Depois, próximo do final, as músicas melhoram, mas logo no início elas são sofríveis. E agora vamos ver um pouco da jogabilidade. Cherry Hunter.
vocês viram aqui, para liberar o último personagem secreto, ainda me falta 1 milhão de pontos. E qual é o veredito? Bem, como eu disse no início, nós iríamos numa viagem de nostalgia. Eu acredito que muitos jogadores e jornalistas especializados em videogame se intoxicaram, ficaram embriagados de nostalgia e deram notas melhores a esse jogo do que realmente ele merece. Vocês puderam ver, é um jogo fantástico, é muito bem feito, mas não parece Streets of Rage. Ele parece alguma outra coisa. E não aquele jogo que a gente jogava há 25 anos atrás. E aí vocês viram como eu sou velho. O que acontece é que ele não é um jogo ruim, mas com o Streets of Rage Remake e também com os diversos jogos de Open World que realmente expandiram a jogabilidade do Streets of Rage, fica impossível de fazer alguma coisa no mesmo nível. E eu vou dizer, o jogo é bom, mas sei lá, não parece um Streets of Rage. Ele tem muita jogabilidade, tem muita replay factor, porque você tem todos esses personagens secretos para desbloquear e depois tem as fases secretas, que é quebrando aquelas máquinas de fliperama. Só que eu já fiz isso e ainda não consegui chegar nessas fases secretas. Quem sabe jogando mais eu consigo destravar essas fases secretas. Então, ele está custando R$ 92 na GOG e está bem salgado. Se vocês quiserem comprar, esperem uma promoção. Agora, é um jogo que vale a pena comprar? Só se você for muito fã. Se você for um jogador casual, não acredito que vá ter tanto apelo assim para você. Ok, pessoal? Como eu sempre digo, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Espero que vocês tenham apreciado. Um abração e até o próximo vídeo. Já ia me esquecendo. Como é muito difícil de conseguir os pontos nesse jogo, eu vou deixar o meu save para vocês baixarem, ok? Aí vocês não precisam sofrer tanto para ir adiante nesse jogo. Aí o link para o jogo também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Aquele abraço!